Rafael Cruz. E aí pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo, eu já devia ter feito ele há mais tempo, mas eu estou fazendo ele agora porque eu quero falar sobre o projeto do Escola Sem Partidos. Meu sobrinho está aqui na minha casa agora, então talvez vocês podem ouvir alguns gritos aí, alguma coisa assim. A minha esposa está vendo ali o vídeo do Felipe Neto ali, olha a seguidora do Felipe Neto. Cara, ela vê, às vezes até eu vejo também, até para saber o que ele falou. Ele fez um vídeo falando porque ele é ateu e talvez eu pretendo responder ele. Eu nem vi esse vídeo ainda, eu vou ver. Aí, eu peguei os pontos que eu achei interessantes. Eu vi muitos vídeos sobre opiniões sobre o Escola Sem Partido. Eu baixei o projeto na íntegra, eu li ele aqui no canal. Inclusive eu já vou deixar linkado, vou ver se eu coloco um card nesse vídeo, para que você que quer ver o projeto na íntegra, se você não quiser ler, tem o áudio aqui no meu canal que você pode ir lá e ver. É o seguinte, eu anotei muitos pontos aqui. Não vai ser simplesmente aqui a minha opinião, não vai acabar nesse vídeo, porque assim, já é minha posição atual. Mas a gente vai fazer um hangout no Iniciativa Vingadores que eu acho que vai ser bacana, que vai acrescentar bem, que vai ter o Sem Neurose, vai ter o efeito colateral, vai ter muita gente lá. E aí eu acho que vai ser bom. Eu vou falar os pontos que eu já separei aqui. Ah, detalhe, eu não vou ficar falando assim, no tal ponto, o artigo tal fala tal coisa, porque o áudio na íntegra já está em outro vídeo do meu canal. Então eu vou falar, por exemplo, tal parte fala isso. Não vou nem citar bem qual parte que é, porque eu não anotei. Mas aí você, se você quiser, pode ouvir lá que tem uma parte que fala assim, beleza? Um dos pontos que eu achei que é complicado, que é bem no final lá se eu não me engano, do primeiro parágrafo, quando fala que esse eu anotei, aliás, desculpa, é o quinto parágrafo, é o artigo 5º, parágrafo único, que fala assim, o poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer. E aí vai falando que o poder público não pode entrar para poder tentar fazer precocemente a sexualidade da criança. E eu concordo com tudo disso. Só que o problema é que muita gente lê isso como se não pudesse falar de sexo na escola. Aí, talvez você pode falar comigo assim, você acha que pode falar? Eu acho que depende da idade. Tem idades que sim, é necessário falar de sexo. E um detalhe muito importante, que até vai envolver a homossexualidade. Eu acho que desde o início você tem que falar de diferença. Eu já conversei com o Adriano mesmo do efeito colateral, sobre isso, que eu acho sim que a escola tem que tratar de assuntos como sexo, assuntos como preconceito racial e tal. Só que tem idade para algumas coisas. Por exemplo, se eu falar pro meu filho de 3 anos sobre sexo, ele não vai entender nada. Para ele o pichichu, ele fala até pichichu, o pichichu dele é para fazer xixi e só. Então assim, ele não vai entender. Então eu acho que tem uma idade certa, mas desde o início eu acho interessante falar de diferença. Falar de diferença, que tem pessoas que tem gordos, que tem magros, tem altos, tem baixos. Falar tudo isso, porque aí sim a gente consegue já ir falando que existem diferenças e tem que ser respeitadas. Aí quando você for falar tem gays, vai ficar mais fácil de entender e de respeitar. Assim, aí eu acho que quando já começou a falar disso, não deve influenciar. Muitas pessoas falam isso, mas querem dizer que não se deve falar de sexo na escola. Porque muitas vezes alguém acha que se falar de camisinha está influenciando a sexualidade da pessoa. E eu discordo disso. Eu acho que tem que falar sim de sexo na escola, sim. E que, infelizmente, eu acho que o pai não deveria poder entrar nisso. Porque, por exemplo, é muito importante uma pessoa saber como que se usa um preservativo, a pessoa saber como que acontece uma gravidez, a pessoa saber várias coisas. Eu acho muito importante. E dependendo do pai, não vai deixar o filho saber disso. Eu vou falar disso em outro ponto. Eu anotei que algumas falas de alguns youtubers que eu vi falando aí, que nesse caso foi até o Xing Time. Você conhece o Xing Time? Véi! Xing Time falou assim, ele falou que existem ideias que não devem nem ser debatidas, que visam destruir a família, e nós vamos ficar livres dessas ideologias imundas. Eu fiquei pensando, olha só, tudo bem, o próprio Pirula no vídeo dele fala que a ideologia de gênero é uma viagem,
que não dá pra você se guiar por ela não, porque ela é uma viagem de muita gente. Beleza, 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 beleza. Só que aí chega ao ponto de falar que essa ideia não deve ser nem discutida, pelo menos esclarecida ela deveria ser, não simplesmente excluída. Vamos excluir isso aqui. E outra, vamos nos livrar dessas ideologias imundas. Vamos nos livrar dessas ideologias imundas. Não é de todas as ideologias, não. Fica com a cara que parece que eu quero me livrar das que eu não quero, das que eu não gosto, e quero que mantenha as que eu gosto. Outro ponto que eu achei no projeto da lei, que eu acho muito complicado, fala muito como se a escola tivesse obrigação de falar em religião e explicar religião e falar no sentido moral de religião. Não simplesmente falar coisas históricas, mas assim, o meu filho tem que receber só a educação moral e religiosa que eu quero passar para ele. E desse detalhe, a religião tem que falar da religião, tem que falar moral, mas da que eu quero. Não pode falar de todas. Eu já vi casos de pessoas, minha irmã ela dava aula numa escola em que os pais não deixaram fazer, não quiseram que o filho participasse de um trabalho que as pessoas estavam fazendo para falar da cultura afrodescendente. Tipo assim, eu acho muito desnecessário isso, é cultura. Desde que, eu acho que vale a pena o pai tentar acompanhar para ver se está sendo ensinado de um jeito histórico, explicando e não doutrinando e falando que a religião é isso e você tem que ser aquela religião. E quem falou disso bem, assim, bem mais ou menos, desculpa, tá? Foi o Omar. O Omar, no vídeo dele, ele falou que fica meio parecendo que está querendo colocar religião cristã nas escolas, porque a maioria das pessoas são cristãos no Brasil. Aí assim, eu acho, é o tal do negócio, eu acho que você tem que se ater ao texto. Ficou meio conspiratório, eu acho, você começar a querer pegar coisas de fora do texto do projeto e falar que essa é a ideia do projeto. Então eu acho que se você pegar esse projeto e falar assim, nossa, ele está querendo implantar a religião cristã, a escola vai virar cristã agora, eu acho exagero. Mas sim, tem uma brecha para isso pelo volume de pessoas. Só que me parece um pouco assim, demais. Aí eu vou ir pro vídeo que eu acho que assim, não sei se vocês viram, né? É o vídeo que tem mais tempo, que é o vídeo do Pirula. E também, consequentemente, ele vai ter mais itens, né? Esse vídeo dele, ele começa falando, ele fala muita coisa interessante. Uma das coisas que ele fala é desses pais. Esses pais malucões, doidões, que inclusive ele cita, e eu concordo com ele, que os conservadores mesmo falam que hoje em dia as pessoas não estão sabendo criar os filhos. Aí você vai colocar no critério do pai o direito de escolher o que o filho vai aprender e o que o filho não vai aprender. E aí o Pirula fala uma coisa interessante, ele fala assim, devia ter primeiro uma legislação para os pais saberem o que é bom para os filhos, para depois fazer uma legislação dando o poder dos filhos, dos pais poderem escolher o que os filhos vão aprender. Porque você pegar um pai louco da cabeça que acha que o filho é posse dele e sei lá, e que não quer que o filho dele aprenda várias coisas, e que talvez até coisa que não é moral, mas é científica, ele pode interpretar como moral e falar, não, eu não quero isso. E a gente cai em um outro problema também, que imagina quantos pais vão poder influenciar do conteúdo da escola. Aí você tem 30 alunos numa sala, os 30 tem pais diferentes, e aí? Vai ser aula individual para cada um? É meio sinistro isso. Um outro ponto que eu vi, que aí eu discordo um pouco do Pirula, porque ele falou assim, e se o pai for acreditar no criacionismo e querer que ensine o criacionismo em vez da evolução, não sei o que. Olha só, eu acho o seguinte, se o projeto de lei está falando de questões morais e religiosas, principalmente moral, no sentido assim, de como que a pessoa, do certo e do errado, eu acho que não atrapalharia a evolução, porque, pensa bem, a gente tem o criacionismo baseado em Gênesis, lá Deus criou o mundo, não sei o que, mas isso não é moralidade. Isso não está indo direto na moralidade da Bíblia. Talvez se a escola começasse a ensinar que matar é normal, aí tudo bem. Mas simplesmente falar do criacionismo, falar da evolução, não está contrariando a ideia moral religiosa lá do pai. Não, eu não vejo isso.
Mas por outro lado, eu acho que isso pode atrapalhar nas questões de sexualidade, sim. Porque muitos pais podem não querer nada de sexo na escola e falar que vai ensinar, e na verdade a gente sabe que tem muita gente que fala que ensina e não ensina nada. E não, mas é o direito do pai, peraí, é o direito do pai, então aí o filho fica sem informação nenhuma, aí depois engravida aí de uma hora para outra, ou não entende nada da sexualidade dele, fica doidão, sei lá, se mutila, alguma coisa do tipo. Então assim, eu acho que tem que se falar assim. Nesse ponto eu concordo com o Pirula, que poderia atrapalhar na parte da sexualidade e outras áreas, mas na da evolução não. Outro ponto que eu peguei, o Pirula fala uma coisa interessante, ele fala assim: como que a gente vai querer mostrar todas as visões de um acontecimento histórico, político, sendo que não tem tempo nem para passar todo o conteúdo da própria grade curricular lá da escola? Não tem tempo para isso. Então, como que você vai querer exigir isso? Assim, eu acho que é bom, é claro que é bom, quanto mais conhecimento, melhor, quanto mais visões, melhor. Só que a gente tem que ver a realidade da escola. Eu lembro que na minha escola, no meu ensino médio, eu várias vezes parei antes da metade do livro que era para ser para aquele ano, para história e tal, porque não dava tempo de ensinar. Então assim, eu acho que tem que ver melhor isso e ver as possibilidades e ver o que é necessário fazer para que esse projeto seja viável. Um outro, acho que do Pirula eu não peguei mais nenhum ponto não. Do Pirula eu não peguei mais nenhum ponto não. Aliás, peguei sim, nossa, o melhor ponto que ele pegou. Ele pegou o inciso 5º do artigo 9º, que fala que esse projeto de lei se aplica também às universidades. Beleza, se aplica às universidades. Em conformidade com o artigo 207 da Constituição, que fala que as universidades gozam de autonomia didático-científica. Aí olha só que loucura. Como que um projeto que vai determinar bem e vai limitar assim, o conteúdo que alguém pode dar, que vai realmente determinar o que pode ser ensinado, vai se conciliar com uma lei que dá autonomia para as universidades ensinar o que quiserem? Não tem como, é contraditório isso. Então assim, nesse ponto eu concordei com ele, eu acho que é um ponto que deve ser visto sim. Aí o Pirula ele vai para um lado da justificativa, que esse ponto eu já tinha visto bem antes, assim, eu vou falar aqui agora porque está no vídeo dele, mas porque eu também já tinha visto. Ele fala que no início da justificativa fala que é notório para todos que os professores usam da escola para doutrinar as pessoas. Quando eu li aquilo eu fiquei pensando assim, é notório para todos. E tem outro ponto também que eu já vou emendar aqui, que ele fala que nos últimos 20 ou 30 anos, todo mundo que passou pela escola viu a doutrinação. Aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza, falar isso é muito complicado, sem nenhum dado, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma fonte. Isso eu já tinha visto bem antes do vídeo do Pirula. Porque olha só, como que você fala todos foram doutrinados e tal? Aí você pode falar assim, não, eu fui. Eu falo, beleza, você foi. Tá, mas quem mais foi? Não, todo mundo que eu conheço foi doutrinado. Aí se eu falar que todo mundo que eu conheço diz que não foi. E um outro detalhe, e as pessoas que nem sabem dizer se foram doutrinadas ou não? Aí você fala assim, não, mas todo mundo que eu conheço, muita gente fala que foi doutrinado. Mas infelizmente hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas que separam bem os amigos deles. Inclusive, eu queria citar um caso aqui, que é um caso assim, talvez seja polêmico, eu espero que não seja com o pessoal do Suco de Uva, mas que eu queria falar. Por exemplo, lá no grupo do Facebook, eu saí dele, eu tô tentando sair dele na verdade, porque como eu criei, eu tenho dificuldade de sair, porque eu criei isso aqui. Eu criei o grupo, não estou falando que eu criei a organização do Hangout, o grupo de pessoas, não. Mas lá já meio que foi assim, explícito que não se pode falar de ideias meio que contrárias ao conservadorismo e à direita. Então, imagina se você age assim, você só vai ter contato com pessoas, se você agir dessa forma. Seu grupo de convívio vai ser só de pessoas que pensam como você. Mesma coisa de um grupo lá que é de esquerda falar assim, não, aqui não pode vir ninguém de direita falar, não pode zoar o PT, não pode zoar a Dilma.
Então, aí é claro que você vai falar assim, não, meu grupo inteiro é unânime em falar que houve doutrinação. Ou então, meu grupo inteiro é unânime em falar que não houve doutrinação. Isso aí é loucura, isso aí é conspiração desses conservadores aí. Não houve doutrinação nenhuma. Então, a minha opinião, a minha observação é muito vaga. A minha observação não serve como dado para poder justificar uma lei que vai influenciar na educação de várias pessoas. E como que... Não, é notório. Mas é notório para quem? Para quem escreveu? Sabe? Complicado. Um outro item que eu peguei aqui. Aí esse também é um item interessante. É o artigo, aliás, é um inciso 8º lá da justificativa. Desculpa pessoal, eu tive que fazer um corte aqui, meu filho entrou aqui para pegar o avião dele. Vamos voltando lá. Falar que o bullying ali é pela doutrinação, é culpa do professor, é complicado, porque a gente vê que a influência que o professor tem não é tão grande assim nas pessoas. Não é tão grande. E outra coisa... eu já vi casos de pessoas que sofreram bullying por ir com blusa vermelha para a escola, porque a pessoa ia para a escola com a blusa vermelha e o pessoal falava, lá, ele defende o PT, ele é safado. E assim, inclusive a gente vê muitos youtubers, teens, eu vou falar teens, sabe por quê? Porque está influenciando adolescente, teen, né? Tem muitos youtubers teens aí que estão ensinando para as pessoas mais ou menos a ser um pouco agressivo. Porque a pessoa olha para o youtuber teen e vê ele agressivo, ela vai ser agressiva também. Inclusive, tem casos, isso aí é uma coisa estranha, mas eu já vi casos de provas, tanta gente fala, nossa, tem prova falando mal do Bolsonaro. Eu vi prova falando mal do PT. Eu posso até depois procurar o caso e linkar aqui nesse vídeo, alguma coisa do tipo. Provas falando mal do PT, e aí? Aí se tiver uma pessoa que as pessoas sabem que os pais são filiados ao PT, o aluno lá na escola vai sofrer um bullying. Eu lembro de uma médica que se recusou, não tem muito a ver, desculpa, mas é a médica que se recusou a atender a filha da vereadora do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, porque ela era do PT. Então assim, a mídia também doutrina muito. E como que você vai falar que o bullying que acontece ali na escola é culpa do professor? Muito complicado. E outro ponto que, né, que eu também discordo, que fala que a moral é inseparável da religião. A moral não dá para você falar separado de moral e de religião. Eu acho isso sinistro. E isso também não vai justificar o pai ter o direito de entrar lá na escola e poder mudar, e poder editar as regras lá, também não justifica. Isso tá ali dentro do texto do projeto, mas eu acho que tá sem sentido nenhum. Aí um ponto que eu vi, que não é nem assim uma defesa do projeto, um detalhe do projeto, foi um que eu vi no vídeo da Paula Marisa, acho que é Paula Marisa mesmo que ela chama, que ela é uma bem conservadora de direita. Ela dá um exemplo de uma criança que ela está sofrendo doutrinação. Ela está sofrendo doutrinação porque... eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui. Porque a questão da prova fala que o capitalismo sustenta a imoralidade da exclusão. E aí a garotinha vai lá e fala assim, não, o capitalismo não defende a imoralidade. O capitalismo é bom porque ele cria oportunidades. Olha só. Tem uma palavra, eu vou pôr o link, eu quero que vocês vão lá e vejam como que é na íntegra mesmo a pergunta. Mas tem uma palavrinha que fala assim, considerando a seguinte frase, e vai lá e fala uma frase, que é: com a globalização mundial, o capitalismo está sendo usado para as relações sociais, econômicas, e ele sustenta, com base nessa frase, nós podemos dizer que o capitalismo sustenta a exclusão social das pessoas. Aí a garotinha fala assim, não, eu não acho que ele sustenta. Na verdade ele cria oportunidades, porque o capitalismo é bom, que as empresas criam oportunidades, e só não se dá bem, só é pobre quem quer. Ela fala isso, só é pobre quem quer. Aí assim, primeira coisa, a pergunta fala considerando o texto.
Olha só, não está falando qual é a sua opinião, está falando considerando o texto. Então, como você vai falar que isso aí é uma doutrinação? Não está falando que é verdade, não está falando que a menina tem que pensar desse jeito, está falando assim, com base naquela frase lá que está falando, que o capitalismo é a base lá para as relações sociais, econômicas da globalização, nós podemos afirmar aí que ele exclui as pessoas, ele é a base para excluir as pessoas. Então, olha só, ele está falando considerando o texto, com base no texto. O que você entende desse texto? Tudo bem, que aí a Paula Marisa fala assim, como que seria? Teria que ter uma outra questão mostrando a versão boa do capitalismo. Aí eu acho que depende. Se essa prova for específica de um pensador que vê o capitalismo como imoral, por que tem que ter outra visão? Talvez, mais pra frente, tem que ter um outro conteúdo dando uma visão boa do capitalismo. E aí tudo bem que você pode me falar assim, você está falando que é para considerar o texto, mas ali não está falando para não considerar a opinião própria. Beleza. Mas aí ela concorda, a Paula Marisa concorda com a resposta da garotinha que fala que o capitalismo é bom, que só fica pobre quem quer, não sei o que. Aí eu fico pensando, é verdade isso? É verdade? Só fica pobre quem quer? Se eu não me engano, 80% da população do Brasil é pobre. Aí você acha realmente que todo mundo desses escolheu ser pobre? Você que está vendo aí, e que não é ricão milionário, que não tem um carrão, uma motona, você escolheu isso? Você não tem um carrão e uma motona porque você não quer? Então você é espertão mesmo, hein? Esse ponto eu achei muito complicado. E é basicamente isso mesmo. Para acabar mesmo, eu gostaria de falar o seguinte, tem uma parte lá que fala que o artigo 5º, inciso 2, que o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Esse ponto ninguém falou disso, eu vi e eu achei um pouco complicado, porque dependendo do conteúdo, o professor pode sim constranger o aluno até sem querer. Talvez todo mundo sabe que tem um aluno ali que é criacionista, ele está falando de evolução. E aí esse aluno, ele pode se constranger e achar, nossa, lá tá falando uma coisa que eu não gosto e tal. E aí, talvez eu vou ter que rever melhor esse pensamento, porque eu posso estar sendo contraditório com o início do vídeo, mas aí nesse ponto eu acho que poderia sim o aluno ficar constrangido e sem necessariamente sem intenção do professor e tirar o conteúdo seria ruim. Talvez um exemplo melhor pode ser o seguinte, tá falando de sexo lá, e aí na religião da pessoa falou que nunca pode falar de sexo, nunca pode falar de sexo com a pessoa, mas a gente sabe que é necessário falar para a pessoa conhecer e tal, e aí? Olha para ver como é que é complicado falar que constrange. Para concluir, eu queria só falar que eu acho que você colocar na mão dos pais a decisão do conteúdo que o filho vai ter é muito complicado, porque hoje em dia a gente tem tanto pai com tanto achismo, o pai que sabe tudo de matemática, de física, de história, que ele vai querer adaptar, que vai querer mudar totalmente a grade curricular do menino, vai querer mudar tudo. Então é muito complicado isso, e também vai ficar sem critério, na verdade. É um critério sem critério. Por que é um critério sem critério? Porque no fundo todo pai vai poder chegar e dar um pitaco e falar uma coisa, e é complicado. Esse vídeo foi o maior do meu canal já, eu acho, gigante. Como eu falei, a gente vai fazendo um hangout sobre isso para poder conversar mais, mas a princípio essa é a minha opinião. Eu sou a favor da ideia de não ter influência partidária, o professor não usar o poder dele para isso, mas a gente já sabe que isso, se é feito, tá errado, já é proibido fazer isso, não pode fazer isso. Na verdade eu estou falando que já é, mas eu estou usando como base um vídeo que eu vi de um professor. Não tenho tanta certeza assim. Mas a gente já sabe que se vê uma pessoa falando de um partido específico na escola, a gente pode reclamar sim. E por enquanto, essa é a minha opinião. Eu sou contra esse projeto do jeito que ele está escrito, porque ele tem muitos problemas nas descrições, nas justificativas, nas explicações dele, nos motivos e na abrangência dele. Beleza? Eu vou divulgar aqui no canal esse hangout que a gente vai fazer da Iniciativa Vingadores. Eu vou divulgar aqui no canal para que você possa acompanhar também. E eu acho que o Sem Neurose ele é tranquilão. Talvez se você quiser participar, pode até
pedir para participar, que eu acho que ele deve deixar. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado. Comenta aí a sua opinião, vamos discutir sobre isso. Essa é a minha, espero que você não fique decepcionado, querendo me jogar no fogo lá, querendo me crucificar, mas essa é a minha opinião. Agora, nesse momento, eu sou contra, por essa descrição do projeto. Beleza? Valeu, obrigado e um abraço.